está muito presente na minha vida e que perpassa tudo aquilo que eu escrevi, ou escrevo, ou poesia, ou romance, ou até os meus quadros, né, que em grande parte são pintura primitiva, é a minha infância em Milagres, que é um arraial de Minas, que era um mundo assim primitivo. Eu acho que um tipo de mundo hoje em extinção, em que se via carro de boi vindo pela rua, aquelas boiadas que não tinha fim, com o burrinho com um sininho no pescoço, de longe a gente escutava o sininho e sabia que a boiada que levava horas e horas atravessando Milagre para ir para não sabe onde, talvez para Goiás. E meu pai tinha um bar em Milagre, então lembro até hoje certas figuras também que não se vê mais, que é a figura do raizeiro, por exemplo. Então chegava um homem lá para vender todo tipo de raiz de remédio, espalhava que um monte de raiz em cima do balcão, e as pessoas vinham para escolher a raiz, para comprar a raiz, essa figura do raizeiro. E os manda-chuva, que eram os Paulinhos da Costa, que Milagres era uma espécie de uma extensão da fazenda do Paulinho da Costa. É o Paulinho da Costa que punha a gente na cadeia e tirava da cadeia, os Paulinos. Eles funcionavam como promotor, delegado, juiz, e ao mesmo tempo era padrinho de casamento de todo mundo, padrinho dos meninos com padre. É um tipo engraçado, os caras eram poderoso, né? Existia uma função até opressora, mas ao mesmo tempo era querido por todo mundo, que era padrinho, entrava na cozinha para tomar café, vivia nos bar caído no chão, descalço, né? Com as calças tudo sujas, rotando em cima dos outros, né? Essa é uma pessoa muito rica, mas que ao mesmo tempo convivia ali exercendo opressão, né? De certa forma exercendo opressão é opressão política, porque o pessoal votava em quem eles mandavam, né? E então isso aí ficou muito marcante na minha vida e nas coisas que eu escrevi, né? Aí depois nós mudamos para Mococa, uma situação de muita pobreza. Eu até lembro, eu até fico imaginando, hoje eu imagino, como que a gente vivia com tão pouco dinheiro, tão pouca coisa, porque, por exemplo, meu avô, que morava com a gente, era cego, ele falou para minha mãe que tinha vontade de comer toicinho. Minha mãe precisou mentir que não tinha toicinho em Mococa, porque não tinha dinheiro para comprar um pedaço de toicinho. Ou senão, um dia eu quis ir no matinê, pedir dinheiro para ir no matinê, a pessoa pedir dinheiro emprestado para uma tia minha, porque não tinha dinheiro. Aí eu lembro que ela fazia doce, eu pegava uma cesta e ia vender doce no bar do Bexiga, né, levar doce no bar do Bexiga, nos bares que tinha aí, era a costureira. Costurava, meu pai doente, tinha chaga, desempregado também, que não tinha estudo nenhum, né? Ninguém na minha família sabia ler nem escrever, mal sabia assinar o nome, então viemos aqui em uma situação muito precária. Agora, uma coisa que esteve muito presente na minha vida, sim, que me ajudou muito, foi o livro, né? Porque, no caso, a gente morava em Milagre, não tinha nem rádio, nem televisão, nem nada, mas minha mãe vinha em Mococa e comprava livro para mim. Então eu tive um contato, uma convivência, uma amizade, desde muito cedo, com livro. Então isso aí eu acho que veio repercutir positivamente na minha vida. Aí depois, no Oscar Vilar, já no ginásio, depois no colegial, aí eu, junto com o Jefferson Zanck, que foi um amigo meu na época, até hoje, aí nós começamos a fazer teatro. Tinha o professor Valdir Ferreira também, que professor de português, né, que incentivou a fazer teatro. E esse professor Valdir Ferreira teve uma influência muito grande na época, que foi questão de leitura, por exemplo. Ele que me levou a ler Guimarães Rosa. Eu devia ter o quê? Uns 16, 17 anos. E ele me entregou o Grande Sertão Veredas,
né, que é uma obra continental, digamos assim, né, uma obra que o próprio Guimarães fala que o Grande Sertão é o mundo, né. Então eu já tive contato, o Sagarana, aí Clarice Spector, né, numa idade assim bem precoce já tive contato com essa grande literatura. Aí começamos a fazer teatro, montar teatro também com o professor Valdir Ferreira. Primeiro montamos o Alto Compadecida do Ariano Suassuna, lá no Oscar Vilares. Aí depois nós montamos Os Ossos do Barão, do Mário Andrade. Eu acho que é do Mário Andrade mesmo, Os Ossos do Barão. Aí montamos Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, que participamos de vários festivais, ganhamos um festival aqui da Média Bogiana, depois fomos participar em outros festivais. Montamos Arena contra Zumbi, do Jean Francisco Guarnieri, né, com uma peça, assim, era a época de ditadura militar, e era uma peça de teatro que contestava a ditadura militar. Nós montamos até na piscina, em forma de teatro de arena, Aí nós montamos também, nossa, foi tanta coisa que eu não consigo nem lembrar, né? Isso tudo na época da ditadura. Então você tinha ao mesmo tempo uma escola igual Oscar Vilares, que tinha até academia de letra. Eu participei da academia de letra no Oscar Vilares, com a cadeira Guimarães Rosa. Acho que foi Guimarães Rosa, né? O Paulo Paladino saiu, eu entrei no lugar do Paulo Paladino, de academia de letra. Tinha teatro, tinha professores, por exemplo, formados na USP, o próprio professor Valdir Ferreira, formado na USP, sabia grego, mas apoiava a ditadura militar. Tá entendendo? Era extremamente, por um lado, era uma escola muito boa em termos de formação cultural, mas por outro lado, né, uma escola que apoiava, todos os professores achavam que foi interessante a ditadura militar. E depois também começou a chegar de São Paulo, pegamos amizade com as pessoas de São Paulo, veio trazer a revista Grilo, que era uma revista contestadora, até no plano sexual, com cenas eróticas e tudo, e nós distribuímos isso nos Vilares. Nossa, isso aí foi um acontecimento lá dentro, inclusive os professores queriam saber quem que tinha distribuído essa revista, né? Agora, em relação ao meu pensamento político, de esquerda, minha identificação com a esquerda, com o comunismo, né? Eu não posso dizer que eu sou comunista, porque o comunismo é muito bom e a pessoa precisa ser muito boa para ser comunista, você entende? E eu não estou à altura de dizer que eu sou comunista, porque o comunismo é uma coisa muito boa, eu não sou bom, né? Mas eu identifiquei desde muito cedo com essa ideia comunista, que era meu pai tinha bar na Mucoquinha, aí tinha um alemão que vendia a pinga Guaçu, um negócio assim, ele mesmo que descia a capinha do caminhão, e a época da ditadura militar, acho que foi 68, mais ou menos, e ele começou, eu falei para ele fazer teatro e tudo, ele começou a se interessar, e conversar comigo, e era do Partido Comunista, esse entregador de pinga, que leva pinga do Iguaçu, um negócio assim, um alemão fortão, né? Aí começou a falar que fazia teatro também com um grupo de operário, aí começou a emprestar para mim livro do Marx, do Mao Tse Tung, né? Até minha mãe, que tinha uma certa noção das coisas, tinha um certo conhecimento, descobriu, pegou e jogou os livros fora, né? E ficou brava comigo, você fica lendo essas coisas aqui, tá entendendo? Até lembro direitinho nessa época, uma irmã, uma freira lá que fica na casa que tem aqueles dois cachorros, ia muito lá em casa de amizade com minha mãe, é uma pessoa boa, ingênua, tudo, e levava aquela revista da Ave Maria, eu lembro direitinho disso aí, onde aparecia Che Guevara, Marx com bandido, né? Olha a posição da igreja. Hoje com esse Papa espetacular aí, que é o Papa Francisco, estimulando as comunidades novas, as comunidades eclesiais de base, você entende? Né? Até parece um Papa de uma visão até socialista, né? Olha a diferença hoje daquela época, considerando que para mim, por exemplo, Marx e Guevara, para mim não foi canonizado porque eram, mas para mim são figuras santas. O Marx e o Che Guevara é colocado como criminosos, marginais,
bandido, né? Então eu tive esse contato com a esquerda. Tinha o José Coimbra também, que era pintor, eu peguei amizade com o José Coimbra. O José Coimbra também foi do Partido Comunista, né? Teve até uma certa amizade com o Prestes. Né? Então, aí nós fundamos o jornal Formigão, eu, Jefinho, começamos eu, Jefinho, depois a Silvia Espírito Santo, depois veio o Silas, o Dato Campanhã, o Osmar, que está aí até hoje. Então formamos o jornal, que se transformou o Jornal Formigão, que foi uma espécie de pasquim aqui de Mococa, que durou 1 ano, tá entendendo? Um jornal de humor, um jornal de crítica, criticava não só a política nacional, mas fazia crítica também às elites daqui de Mococa, né? Os barões de Mococa. E, além de ser um jornal, se transformou num centro de debate, discussão de ideias, né? Se existia uma moçada aí que pensava em Mococa na época, essa moçada ia no Formigão, ia ficar até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, bebendo, né? E discutindo política. Entrevistamos, por exemplo, na época, o Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Todos esses cantores de música popular brasileira, vários cantores, entrevistamos o João Bosco, parece que saiu em entrevista com o João Bosco. O Jefinho estudava na FAAP nessa época, vinha 10, 15 estudantes da FAAP para ajudar no jornal aqui em Mococa, e muitos deles hoje se tornaram um jornalista famoso. O jornal Formigão foi até citado na Folha de São Paulo, se me engano, pelo Alberto Dines, né? Parece que apareceu na TV Record também, pela importância do jornal, porque na época você tinha os jornais que você tinha, que era o contra a ditadura, são os jornais alternativos, o jornal a guerrilha escrita, digamos assim, contra a ditadura militar que você tinha, era o Pasquim, no Rio de Janeiro, Opinião, Movimento, Versus, Pingente, Lampião, Hexa, né? Aqueles jornais espetaculares que faziam jornalismo investigativo na época, inclusive hoje acabou o jornalismo investigativo, né? A imprensa hoje virou a Globo, a Folha de São Paulo, todos os jornais, hoje, por exemplo, é cabo eleitoral dos tucanos, né? O jornal não tem mais uma cara, uma originalidade, não é um jornal investigativo. O grande partido político de direita hoje, para mim, é a grande mídia. Por isso que eu sou a favor, inclusive, do marco regulatório da mídia. Você entende? Se perguntar hoje para mim qual que é o grande problema do Brasil, para mim eu não tenho a menor dúvida em pensar que o grande problema do Brasil é a grande mídia. Você entende? A grande mídia. Então eu sou a favor do marco regulatório da mídia, porque não pode, não é censura, mas é um absurdo uma família igual dos Marinho ter um monopólio, e o capital da Globo hoje parece que é em torno de 19 bilhões de reais, uma família só tem um monopólio do meio de comunicação, de massa, da importância da Globo, influenciando inclusive no pensamento das pessoas. Eu acho que os meios de comunicação quem devia ficar na mão de universidade, de movimentos sociais, tá entendendo? E não de um poder econômico igual da Rede Globo, ou senão dessas igrejas evangélicas, né? A chamada mídias, essas mídias religiosas, que transformam a Deus em shopping center do sagrado, ou Deus em advogado de empresa falida, né? Que a gente vê aí. Então, na época, existia um jornalismo realmente investigativo, um jornalismo combativo, e o Formigão talvez foi um exemplo, né, único de jornal dessa linha do Pasquim, do Movimento da Opinião, numa cidade do interior, numa cidade extremamente conservadora. Você imagina fazer um jornal desse tipo numa cidade extremamente conservadora, igual Mococa, né? Então nós tivemos várias ameaças aqui. Eu, por exemplo, eu nunca fui torturado, nem apanhei, nem nada, mas de 15 em 15 dias, por exemplo, chamado ou no tiro de guerra ou na delegacia para
para dar explicação. Você queria saber se o jornal está ligado ao Partido Comunista, se está ligado até a movimento de mulher, o jornal estava ligado, até conversava numa boa, tudo, mas você tinha de ir lá para dar explicação. Senão, uma vez, parece um coronel lá de São João da Boa Vista, comprar o exemplar do jornal, né? Agora, nós somos muito perseguidos na época, foi pelo padre Demóstenes, né? O padre Demóstenes, nós começamos a fazer crítica a ele começou a ameaçar que ia trazer o DOPS aqui, que tinha contato com gente do DOPS para acabar com o jornal. E é interessante, falando sobre o padre Demóstenes e sobre a ditadura militar, tem um amigo meu, que é o Maicon, ele está fazendo escrevendo um livro sobre o Formigão, mas o livro é focado principalmente como foi a ditadura militar em Mococa. Então ele pegou todos os exemplares do jornal Mococa, num período aí de antes de 64, até 68 mais ou menos, para ver como foi o comportamento das pessoas aqui em relação à ditadura. Por exemplo, isso está no jornal Mococa, pode pegar, está lá. Uma coisa interessante foi que em 64, quando dá o golpe, o padre Demóstenes convoca uma procissão aqui em Mococa com a dor de Nossa Senhora em apoio à ditadura militar. O padre Demóstenes, ele apoiando a ditadura militar. E parece que todos os vereadores na época também manifestaram apoio à ditadura militar, inclusive um dos vereadores que eu não vou citar o nome, mandou uma carta, se não me engano, para o Ademar de Barros, pedindo que caçasse o Partido Comunista. Né, no Brasil, o vereador de Mococa. Então houve um amplo apoio de setores aqui inclusive tem as crônicas do Iofrô, que era o padre Demóstenes, fazendo os maiores elogios à ditadura militar. O padre Demóstenes fazendo os maiores elogios à ditadura militar, né? Então foi assim, quer dizer, foi nesse ambiente aí, né, que eu fui formando. Então, aí, eu estava até meio, aí terminou o Formigão, aí eu já comecei a advogar, já estava exercendo a advocacia, né? Aí eu conheci um amigo meu, lá em São João da Boa Vista, que eu estudava lá em São João da Boa Vista, que do sindicato de Itapiratiba, Sindicato Massa Alimentícia de Itapiratiba, ele trabalhava lá. O pai dele foi do Partido Comunista, o Sr. Luiz, foi do Partido Comunista. E eles tinham ligação com o PT, principalmente com o Jorge Nakaguma, que era o advogado japonês e advogado do sindicato da Massa Alimentícia, que estava fundando o PT, fundou o PT na época, logo no comecinho da fundação do PT. Aí me procurou para fundar o PT aqui em Mococa, né? Aí depois, eu não tinha muita segurança ainda em relação ao PT, não tinha muita consciência em relação, não sabia nem bem o que era o PT. Aí foi explicando o que era o PT, tudo. Aí nós fundamos uma comissão provisória aqui em Mococa, que começou o Ricieri Luzia, que é o advogado lá do sindicato do metalúrgico, primeira reunião em casa, o Ricieri Luzia, a Maura, a enfermeira lá da Santa Casa, o Valdivino Santana, né? E eu, a Luzia, começou em casa essa primeira reunião, né? Aí foi chegando mais gente, até que, não sei se foi em 86 mais ou menos, aí já tinha um diretório formado, a gente fazia um trabalho de base, que é inclusive trabalho de formação política com as pessoas. Começamos a fazer um trabalho junto com os funcionários da estação experimental de Mococa, inclusive levando em frente, ajudando eles nas reivindicações até trabalhista deles. Fizemos chapa de oposição no sindicato, montamos chapa de oposição para disputar o sindicato dos trabalhadores rurais aí de Mococa, 2 vezes montamos chapa de oposição para disputar o sindicato dos trabalhadores rurais. Tentamos fundar o sindicato dos canavieiros, ligado à Feraesp de Ribeirão Preto, que aquele pessoal fez a greve de Guariba, o Hélio Neves. Então nós fizemos, inclusive, reunião com o Hélio Neves, aquele que conduziu a greve de Guariba, para fundar
aqui na região de Mococa, o sindicato dos canavieiros. Até a Marinalva, que era uma cortadora de cana, ela fundamos o sindicato, ela assumiu a direção do sindicato por alguns dias, mas que depois foi cassada através de um liminar do juiz aqui de Mococa, que era o Dr. Lázaro, né? Deu uma liminar, o advogado do sindicato rural entrou com pedido, ele deu uma liminar e cassou o sindicato, aí isso aí desmobilizou, né? Desmobilizou, mas nós continuamos fazendo esse chamado trabalho de base, né? Com o trabalhador, com as pessoas. Na época, trabalho de conscientização, a gente fazia boletim no mimeógrafo, na época era o mimeógrafo, quase ninguém tinha carro, eu mesmo não tinha automóvel, então fazia tudo esse trabalho a pé, era feito a pé. E aí participamos da eleição municipal de Mococa, o dentista Paulo Veiga saiu candidato a prefeito, eu saí a vice, ele participamos da eleição quase sem recurso nenhum, né, sem recurso financeiro, porque o PT também não tinha dinheiro. E na época, quem se elegesse, vereador ou prefeito se elegesse, ou até deputado, tinha que dar 30% para o partido. Você está entendendo? A gente assinava uma carta de compromisso, tinha que dar 30% do partido. Então, quem saía candidato, quem realmente acreditava naquilo que estava fazendo, né? E na época a proposta do PT e da gente, até aqui em Mococa, era governar através de chamados conselhos populares, né? Então, que hoje até a Dilma, através desse decreto, quer dizer, esse conselho está previsto na Constituição Federal de 88, até nas leis orgânicas do município. Agora com esse decreto da presidente Dilma, que eu acho muito interessante isso aí, que é a verdadeira democracia, né? Porque essa Constituição nossa não é uma Constituição só representativa, é uma Constituição participativa, com a Constituição. E a participação, não adianta você ter representantes, o povo participar. Então, os conselhos, a forma de participação popular. A gente tinha essa proposta, até de implantar em Mococa, ao invés de você ter departamentos na prefeitura, só você ter os conselhos, né, com o povo participando, criar orçamento participativo, igual o livro Dutra criou no Rio Grande do Sul, com muito sucesso, né, o povo participar, a destinação do dinheiro público. Então, a gente tinha proposta interessante, realmente, para a cidade. Só que a disputa foi muito desigual, né? E perdemos a eleição. Aí nós continuamos trabalhando com o PT. Até que eu acabei me afastando, não por não acreditar mais no PT, mas que eu queria fazer outras coisas, que era escrever, ter mais tempo para escrever, né? A questão da advocacia também, que tomava muito tempo. Comecei a pintar muito. A quadra, participar de salão, até que ganhei prêmio de pintura, participar de coletiva, de pintura, até para fora, né? Mas hoje a militância política, né, continua acontecendo no Facebook, né, essa militância política, e vou votar, claro, na Dilma, voto no PT, vou até participar da campanha aí, conversei com o pessoal do PT, mas não sou mais filiado a partido, mas estou dedicando mais à literatura, mas a política para mim é algo fundamental. Então, a coisa que sempre esteve presente na minha vida, né, é a literatura. Até eu lembro muito bem o grande poeta brasileiro, Manuel de Barros, que é o poeta do Pantanal, perguntar para ele o que é a poesia para você. Ele fala, é uma doença, é uma tara, né? Ele, muitas vezes quer se livrar disso, até aconteceu comigo, você quer livrar dessa doença que é a literatura, mas você não consegue, isso aí está te chamando, né? Sempre, isso aí está te batendo na porta, você não resiste, você vai e você escreve, né? Então, mas eu vou escrever um romance, que é o Louco de Milagre, que é sobre a minha infância em Milagre, baseado na figura realmente de um louco que existiu em Milagre. Mas eu dediquei mais à poesia, né? Meu forte é a poesia. Tem 6 livros publicados, que é o primeiro livro, que é o Rastro de Caramujo, que eu publiquei. Depois, o outro livro de poesia, Rumores Dormidos. Depois, Caderno Judiado, que é uma poesia mais
existencial, poesia mais existencial, até com viés político. Depois Não assim como todos os homens. Depois o romance O Louco de Milagre. Depois uma tentativa de fazer uma imagem poética da história de Mococa. Então eu pesquisei o que tinha de literatura sobre a história de Mococa e fiz um livro, né, com até um sopro épico, que é o Carretel de Orfeu. Né, esse livro em cima da história de Mococa, um livro de poemas em cima da história de Mococa. Eu gostaria de terminar lendo um poema desse livro, o último livro que eu publiquei, que é o Carretel de Orfeu. E esse poema eu fiz com uma pessoa em Mocó que morreu, que foi um grande escritor, um grande poeta, uma figura extraordinária, foi o Alcino Micael. É professor de inglês, professor de literatura, que é muito amigo meu, né, que infelizmente deixou a gente, que publicou um livro, um romance espetacular, que é Lâminas e Iluminuras. Né? Então eu fiz um dos poemas que está no livro, eu dediquei ao Alcino, meu amigo Alcino. Que é Alcino. Luminosos eu sei, mas deixa a dieta de seus livros, a capa, a majestade, a espada de seus verbos. Venha falar do horror e delírio desse dia, da farsa sem arte, da ceifa das harpas, da ameaça disfarçada em sorriso, pois tão bem soube interpretar os passos na escada, no estrado, a demora, a fila para a córnea, a paz sem lírio, a ruga da espera, o tempo, a carta, o pânico do desenlace. Precisamos do céu, do gozo, do orfeão de suas palavras, do seu beijo, das cinzas de sua alma, da prudência do seu dicionário, do alvo certo de sua caneta, do alívio dos seus verbos, do lodo da sua aurora, da construção proverbial da sua fala. Precisamos do seu pátio Alcino, da sua janela, do caule da descrição do seu cardápio, do gargalo de sua vidência, de seu corpo resistindo como rifle, do seu cavalo, de seu músculo, da infinita dissonância de sua fé, do rateio de suas mãos, do solo de seus pés.